Acompanhe comigo o enunciado da questão. Arnaldo Butti, cidadão brasileiro, falece em Roma, Itália, local onde residia e tinha domicílio. Em seu testamento, firmado em sua residência, poucos dias antes de sua morte, Butti, que não tinha herdeiros naturais, deixou um imóvel localizado na Avenida Atlântica, na cidade do Rio de Janeiro, para Júlia, neta de sua enfermeira que vive no Brasil. Inconformada com a partilha, Fernanda Brasileira, sobrinha neta do falecido, que há 2 anos vivia de favor no referido imóvel, questiona no judiciário brasileiro a validade do testamento. Alega em síntese que, embora obedecesse a todas as formalidades previstas na lei italiana, o ato não seguiu todas as formalidades preconizadas pela lei brasileira. Com base na hipótese acima aventada, assinale a alternativa correta. Bem, estamos diante aí na questão das formalidades de um ato, as formalidades extrínsecas do ato. Que ato é esse? Nesse caso, o ato é o testamento. Então, a requerente, nesse caso a Fernanda, ela questiona essa formalidade do ato, essa formalidade do testamento, alegando aí que o testamento italiano, o testamento foi feito na Itália, mas não se assemelha, ou nesse caso não responde às formalidades previstas pela legislação, no ato da legislação brasileira. Portanto, segunda questão, ela alega em síntese que, embora obedecesse a todas as formalidades previstas na lei italiana, o ato não seguiu todas as formalidades preconizadas pela lei brasileira. Então, o ato, ele segue, o ato, que nesse caso é o testamento, ele segue as formalidades da lei estrangeira, mas não segue as formalidades da nossa lei interna. E aí, meu amigo, minha amiga, aí a aplicação do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 9º cravado. O que é que fala o artigo 9º? Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Portanto, a lei do país em que se constituírem. Se o testamento foi constituído na Itália e atende às formalidades da lei italiana, esse testamento ele está conforme, ele está aí legalizado, no sentido de que ele está apto a surtir os seus efeitos. Portanto, ele atendendo às formalidades da lei italiana, ele está apto a surtir os seus efeitos. Porque o artigo 9º diz que o testamento ele não deve seguir, em relação à obrigação, as leis brasileiras, mas sim a lei do local onde ele foi constituído. Como o testamento foi constituído na Itália, e a questão já diz que ele responde, ele foi elaborado dentro dos requisitos das formalidades da lei italiana, então ele atende a todos os requisitos nessa questão em concreto. Vamos às alternativas, acompanha comigo. Fernanda tem razão em seu questionamento, pois a sucessão testamentária de imóvel localizado no Brasil rege-se inclusive quanto à forma pela lei do local onde a coisa se situa. Não, em relação ao testamento, não é a lei do local onde a coisa se situa. Ele está falando em relação ao bem imóvel, em relação a esse bem imóvel, em relação à competência da justiça brasileira em conhecer sobre esse bem imóvel. Não estamos falando de competência aqui, estamos falando de quê? Estamos falando das formalidades do testamento. Então, formalidade do testamento, aí tem que atender a formalidade do local onde foi celebrado esse testamento. Esse testamento foi celebrado fora do Brasil, portanto, ele tem que atender os requisitos da legislação italiana. Está errada a letra A. A letra B, acompanha comigo. Fernanda tem razão em questionar a validade do testamento, pois a lei de introdução às normas do direito brasileiro veda a partilha de bens imóveis situados no exterior por ato testamentário firmado no exterior. Não, né? Não tem nada a ver a questão de vedação aí e de questão de não poder ser aplicado nesse caso, a obrigação em concreto assumida no exterior, no Brasil. Então, totalmente faço a letra B de bola. A letra C de casa, vamos lá, acompanha comigo. Fernanda não tem razão em questionar a validade do testamento, pois o ato testamentário se rege quanto à forma pela lei do local onde foi celebrado, loco rege actum. Exatamente cravado, letra C de casa aí, pode marcar no seu gabarito, letra C de casa. Ou seja, Fernanda não tem razão em questionar o testamento, porque o testamento ele deve ser elaborado conforme as formalidades da lei de celebração desse testamento, que foi justamente a lei italiana. E a letra D, acompanha comigo, vamos lá. O questionamento de Fernanda não será apreciado, pois a justiça brasileira não possui competência para conhecer e julgar o mérito de ações que versam sobre atos testamentários realizados no exterior. Não estamos falando aí, nesse caso em concreto, de competência, né, de conhecimento, que é a aplicação do artigo aí 88, 89, a competência concorrente à competência privada exclusiva da justiça brasileira. Então aí não estamos falando de competência. A justiça brasileira pode até conhecer da questão, no caso de bem imóveis irá conhecer da questão, porém o fato dela conhecer da questão em relação à formalidade dos atos extrínsecos, que é o ato do testamento, essas formalidades terão que obedecer à lei italiana. Portanto, questão correta, a letra C de casa.